Bom dia, meninos. Eu sou a professora Caroline e vamos nós para mais uma aula de História da Arte, tá bom? Sou professora de vocês de História da Arte, Cidadania e Filosofia. E na última aula eu passei para vocês o capítulo 6 do nosso livro. O título do capítulo é Música e Linguagem. Então, eu passei para vocês o capítulo e algumas atividades, algumas questões deste capítulo. Então, nesta aula, a gente vai corrigir essas questões que eu pedi para vocês fazerem e me entregar nesta última terça-feira. Algumas pessoas me entregaram, então eu vou passar já a correção para vocês terem acesso a elas, tá bom? Vamos lá. Eu vou corrigir essas questões na ordem e caso as respostas não estejam as mesmas, né? As mesmas dinâmica, a mesma dinâmica das outras correções, que se as palavras realmente não tiver a mesma, não fiquem aí, professora, a minha primeira pergunta, a resposta da minha primeira pergunta não estava idêntica da senhora, tem algum problema? Não, gente, isso é mais para vocês terem acesso às correções sempre quando eu passo os exercícios para vocês. Eu passei o formulário e passei o livro. Eu vou primeiro corrigir o livro e da próxima vez eu vou corrigir os formulários e já mando para o e-mail que vocês me enviaram, tá bom? O formulário corrigido. Então vamos lá. É importante que vocês tenham mandado para mim, porque a partir do momento que eu envio a correção para vocês, eu não aceito mais a foto, porque vai dar a entender que vocês vão responder de acordo com as minhas respostas e não as suas, tá bom? Então bora lá. A primeira pergunta desse capítulo de música aí é muito legal esse assunto de música. Eu até passei 2 vídeos para vocês assistirem. Vocês assistiram? Muito legal, não é não? Após a leitura do texto anterior, defina a música. O texto ele falava sobre música, sobre silêncio, sobre melodia, ritmo, harmonia. Então, segundo o texto, tinha lá uma definição. A música é uma organização de sons em silêncio e silêncio no tempo. Então, foi essa definição que eu cheguei de música, tá bom? Caso vocês não acharam essa definição, dê aí uma procurada, porque ele está bem no segundo parágrafo aí, sobre... Daí chegamos à definição de que música é uma organização de sons e silêncio no tempo. É uma definição que está no texto, tá bom? Bora para a próxima pergunta. Como você responderia os questionamentos do segundo parágrafo do texto? Aí a gente já percebe que é uma questão pessoal. O que uma orquestra tem em comum com um cantor? E uma bateria de escola de samba tem em comum com uma pessoa assobiando? E aí? Essa é uma pergunta, são 2 perguntas que tem no segundo parágrafo do texto do livro. A minha resposta, eu cheguei à seguinte conclusão, que todas essas pessoas, né, seja a orquestra, seja o cantor, seja a bateria de escola de samba, ou seja, a pessoa assobiando, todos estão fazendo música e estão seguindo o ritmo. Eu não sei quais foram as conclusões que vocês chegaram, mas eu cheguei a essa seguinte conclusão. Vamos agora para a terceira pergunta. Pesquise e escreva abaixo. Silêncio é... Quando não há som, quando há ausência de barulho, quando há ausência de som. Eu coloquei a seguinte resposta. Quarta questão. Explique em seu caderno a sua compreensão sobre... As pessoas que me enviaram as fotografias do livro não me enviaram a fotografia do caderno respondendo essa pergunta. Então, eu vou dar a chance de vocês me enviarem a fotografia do caderno, tá bom? Respondendo essa pergunta. É a quarta questão da página 51. O que é ritmo? Tudo isto tem nesse texto da página 50. Ritmo é a pulsação e também o tempo em que as coisas acontecem numa música. Tem tudo na aula anterior.
Melodia é qualquer sequência de notas musicais organizadas. Temos, em geral, numa música, uma melodia principal e outras secundárias. Harmonia é o acompanhamento da melodia por algum que essa questão aqui, ó, vocês não me enviaram, tá bom? Bora fazerem. Vocês pulam a questão e não me enviam. Os conceitos relacionados à música, ritmo, melodia e harmonia podem existir apenas como abstração? Respondam em seu caderno. Sempre quando tem responda em seu caderno, vocês não respondem e não me enviam. Quando ouvimos um som, gente, sabemos reconhecer se esse som se refere a uma música ou qualquer ruído. Quando a gente escuta, por exemplo, deixa eu ver, era muito comum passar aqueles carrinhos de CD, né, na rua vendendo CD, DVD, então a gente sabia se era uma música ou se era, por exemplo, essas motos que faz barulho no bairro, né? A gente sabe se é uma moto, se é um barulho, se é uma buzina de carro, se é a campainha da casa, a gente sabe reconhecer. Mas não é só o reconhecimento que caracteriza uma música. O sentimento também é muito importante. Por isso que a gente prefere gostar de um estilo musical, ou de outro, de uma banda, ou de outra, ou de um cantor. E a gente não se interessa, por exemplo, de uma buzina ou de um apito. Porque se não tivesse o sentimento, a gente gostava de qualquer coisa que tivesse som, não era? Então, bora lá. Agora, a gente vai... Antes de eu ir para ampliando o conhecimento, tem outra questão aqui que eu não coloquei no slide, mas é importantíssimo que vocês façam, que é a questão da página 52. É a primeira questão da página 52, que ela diz o seguinte: cada instrumento tem sua importância, e por isso é importante conhecermos alguns instrumentos do passado e do presente. Pesquise algumas imagens do instrumento mencionado no texto acima e em seguida cole-as no seu caderno, completando os respectivos quadros. Não esqueça de colocar o nome de cada um dos instrumentos pesquisados. Aí tem 2 quadros, instrumentos atuais e instrumentos antigos. E esta vocês não fizeram. Vocês vão ter que pesquisar fotos de instrumentos atuais, fotos de instrumentos antigos e depois colocar aqui nos quadros quais foram os nomes dos instrumentos que vocês colocarem. Depois tirar foto do caderno com as fotos e depois tirar foto do caderno com o nome do livro, com o nome dos instrumentos que vocês pesquisaram. Tá bom? Pronto. Agora vamos para ampliando o conhecimento ainda na página 52. Conceitue as palavras a seguir. Letra A. Cistros. Cistro é um tipo antiquíssimo de chocalho, constituído de uma raquete atravessada por varetas com anéis. Alaúde é um instrumento de cordas dedilhadas de origem árabe com larga difusão na Europa na Idade Média ao Barroco. A rabeca, vamos lá para a rabeca. É um tipo de violino rudimentar, de timbre mais baixo, com 4 cordas, de tripa afiada, com quintas em sol, ré, lá e mi. São tipos de notas musicais. E a charamela. Charamela é um instrumento medieval de sopro de timbre estridente com um corpo de madeira cilíndrico dotado de orifícios e com embocaduras de palheta, considerado antecessor do oboé e do clarinete moderno. E temos também o saltério. O saltério é um instrumento medieval de cordas pinçadas ou tocadas com plectro, com diferentes formatos. Então, gente, este aplicando conhecimento está na página 52 e 53.
Então, antes de ir, se nos despedimos, né? Na página 54, ainda há duas perguntas referentes ao texto da página 53. Só que elas são bastante pessoais. Eu acredito que vocês fizeram, mas eu não trago aqui neste vídeo, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de ter a correção das questões do livro. E tirem a foto dessas duas questões que faltaram vocês fazerem e mandem para mim, tá bom? Tchau!